dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Eu agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos e peço ao Senhor que os abrace nesta manhã, Espírito Santo, e faça-os sentir a tua proteção, o teu cuidado, o teu amor na vida deles. Que onde eles forem, o que eles forem fazer, que a tua bênção esteja sobre eles e sobre a família deles, em nome de Jesus. Espírito Santo, essa live aqui é sua, minha vida também. Me deixe nesse momento ser útil na vida dos meus irmãos. O que eu não conseguir falar ou expressar, em nome de Jesus, que o Senhor complete essa palavra e que, de alguma forma, Senhor, o que for falado nessa devocional possa dar aos meus irmãos estratégias, possa dar força, possa iluminar o caminho deles, para eles vencerem todos os desafios desse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos e queridas. Obrigada pela presença de vocês. Temos aqui a Maristela. Muito obrigada, Maristela, Vera. Bom dia, Adeilton, Helena. Muito obrigada pela presença. Oi, Francisco. Mariluza, bom dia, minha querida. Obrigada pela presença. Catinha, minha amada. Obrigada pela companhia todos os dias. Oi, Rick, Lui. Clava Beth, Maria. Temos também aqui Andréia, Lu Gomes. Obrigada, Silvana. Muita gente nova aqui, gente. Obrigada. Tem gente que tá pela primeira vez aqui, eu nunca tinha visto antes. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe sua vida. Se eu puder ajudar e ser útil agora para te abençoar, vai ser muito bom, vou ficar muito feliz. Temos aqui a Cláudia Miriam. Muito obrigada, Cláudia, pela presença. Bom dia, Cristiano. Seja bem-vindo, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos lá, gente? Hoje eu gosto muito de falar do amor de Deus. Muito, porque o amor de Deus é o que nos move, é o que nos torna plenos, que nos torna completos. Então eu quero falar um pouco hoje sobre isso. 1 Coríntios 13:2. É bem conhecido. Acho que praticamente a maioria dos casamentos lê esse 1 Coríntios 13, né? E hoje eu quero trazer com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente. Eu espero abençoar a sua vida. Talvez não seja diferente para você, talvez você pense como eu penso e tá tudo certo. 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, nada serei. Isso aqui é uma conversa de Paulo com a igreja de Corinto, explicando que não adianta ele saber tudo, que Paulo tinha acesso ao conhecimento, né? Foi criado aos pés de Gamaliel, conhecido, né? Por sua sabedoria. Então, Paulo também já tinha experimentado a riqueza, ter dinheiro, ter fama, saber tudo, ele sabia que enquanto ele não teve o encontro com o amor verdadeiro, enquanto ele não conheceu o amor de verdade, nada daquilo adiantava, nada daquilo servia, porque não tinha vida. Era tudo, tinha sabor de solidão, tinha sabor de tristeza, tinha sabor de falta de plenitude. Então, tá certo que quando a gente lê 1 Coríntios 13, a gente fala de uma forma romântica, né? Muito romântica, falado em casamentos, ou às vezes aqueles mais assim, dedicados a obras sociais, eles usam isso aqui referindo-se a amar o próximo, amar o outro. Isso é bonito. A internet está inconstante, eu espero que não atrapalhe o que a gente vai conversar. Então, gente, 1 Coríntios 13, se for relacionado a casamento, bonito demais. Relacionado a amar o próximo, bonito demais. Mas aqui hoje eu quero trazer para você que se você amar a Deus com toda a sua força, com tudo que você entende, com tudo que você conhece, se você tiver um relacionamento com Deus, você vai ter esse amor no seu casamento. Você vai ter esse amor pelo próximo. É consequência, é orgânico isso.
E hoje é sobre nós amarmos a Deus, sobre esse amor que nós temos que ter para com Deus. Precisa amar seus filhos, precisa amar o próximo. Mas eu só queria dizer para você que se você tiver você vai amar seu cônjuge do jeito que Deus ama. Vai amar o próximo do jeito que Deus ama. Mas nós sempre tem a falta da plenitude dentro de nós, porque nós estamos buscando alcançar coisas, alcançar ser e ter coisas, ao invés de ter relacionamento, gastar tempo com Deus que dá todas essas coisas. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Nós ficamos pensando, gastamos energia pensando: quando eu conquistar isso, quando eu ser isso, quando eu souber disso, quando eu tiver esse carro, quando meus filhos terminarem a faculdade, quando meus filhos estiverem num emprego, num trabalho onde eles têm segurança, onde eu sei que eu posso morrer, que está tudo encaminhado, eu vou ficar feliz, eu vou ficar tranquilo, sabe? Quando eu me aposentar, vai ser bom demais. Quando? Aqui Paulo estava dizendo, ainda que eu tenha tudo que eu pense, tudo que eu queira ter, ainda que eu tenha tudo isso, ainda que eu chegue na minha aposentadoria, que eu veja meus filhos estabilizados, ou que eu consiga aquele namorado, ou que eu consiga aquele trabalho, ainda que, Paulo está dizendo tudo isso, se for amor, se você não conhecer o amor, se você não tiver esse amor que é o amor pleno, é o amor de Deus. Porque é o amor que nunca falha. Lá em 1 João 4, 7 a 8 fala que Deus é amor. E todos que são nascidos desse amor, que são renascidos, têm esse encontro, porque Paulo tinha tudo. Ele tinha dinheiro, grana, ele tinha fama, ele tinha conhecimento. E ele está dizendo que nada disso adianta se não tiver amor, porque quando ele encontrou o amor, ele encontrou o real sentido e a plenitude para a vida dele. Ele viu que ele não tinha vida, que ele não vivia, ele sobrevivia. E ele vivia correndo, perseguindo os cristãos, e ele achava que aquilo era o certo, que aquilo era vida. E ele falou, não adianta nada dessas coisas se não tiver amor. Esse amor aqui que Paulo está dizendo é Deus. Não adianta nada se você não tem Deus. Fala, Fernanda, mas assim, eu queria te falar, eu tenho assim, no mínimo, por baixo, uns 30 anos que eu sou crente. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre relacionamento. Sobre buscar primeiro Ele e a sua justiça, conversar com Ele. Mas, Fernanda, como é que você sabe que eu não estou buscando a Deus em primeiro lugar? Eu realmente não sei. Se você tiver, parabéns. Mas às vezes nós passamos o dia todo gastando a nossa energia, correndo para lá e para cá, pensando nas nossas dores, pensando nos nossos problemas, pensando nas nossas dificuldades. E às vezes nós lembramos de Deus, sabe que horas? Hora de comer, tem que agradecer o alimento. Eu vou dormir, eu preciso agradecer a Deus pelo dia. Eu preciso orar. Toda a sua energia você gasta nos afazeres do seu dia. Toda a sua energia você passou preocupado. Sendo que o que Paulo está dizendo é assim, olha, seguinte, se você tiver o amor, se você tiver essa relação desse amor, você não vai ficar gastando sua energia desfrutando das suas dores, desfrutando das suas preocupações. Você vai desfrutar de paz, de descanso. Porque quando você busca o amor em primeiro lugar, dirigindo no trânsito, você fala, Fernanda, mas eu vou ficar beato demais. Mas, gente, qual é o problema? Você está tendo um relacionamento diário com Deus que te criou e o Deus que vai dar para você tudo que o seu coração está aflito para receber. Ele é o dono de todas as coisas.
E você está cansado, está exausto, você está buscando de uma forma errada, com a sua força, com o seu entendimento. Sabe, Jesus disse, né? Estava respondendo, né? Lá em Mateus 22, 37, falou assim, olha, use a sua força, use a força do seu coração, da sua alma e do seu entendimento para amar a Deus, para buscar a Deus em primeiro lugar. Sabe? Jesus, quando ele, lá em João 14, fala que ele enviou para nós o Espírito Santo. E às vezes nós temos anos e anos de igreja e a gente não tem consciência do tanto que o Espírito Santo está pronto, com tudo pronto do que a gente precisa para viver com o nosso coração cheio de paz, livre de angústias, livre de desespero. Mas às vezes quando acontece algo na nossa vida, o que acontece? A gente fica desesperado, igual todo mundo fica desesperado. Oi, você tem o Espírito Santo, que é Deus em nós. Isso, Janete, a paz no meio da tribulação. Que coisa doida é essa? Isso não dá para explicar. Como que você vai ter paz no meio de angústia, no meio de tribulação? Como que você vai ter paz? Por causa do amor. Por causa do amor. Então Paulo está dizendo, olha, ainda que você tenha, ainda que você consiga tudo que você acha que você precisa conseguir, ainda que você chegue lá e conquiste e consiga tudo, você não vai ter a plenitude se você não tiver um relacionamento com Deus? Você quer muito que chegar na aposentadoria, né? Muitos aqui gostariam de se aposentar logo. Mas muitos conquistam e chegam lá e não têm plenitude, continuam tristes, continuam angustiados, porque não tem as consequências de um relacionamento com Deus, de uma relação com Deus. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E nós temos plantado pouco esse amor. Lá em 1 João 4,15 fala que Deus é amor. E se nós permanecemos em Deus, nós permaneceremos nesse amor. E permanecer em Deus é Ele ser a sua primeira escolha, o seu primeiro pensamento. Porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas para você. As pessoas estavam preocupadas em cumprir os 10 mandamentos. E estavam questionando Jesus sobre os 10 mandamentos, achando que Jesus não ia cumprir a lei. Jesus falou, não vim aqui para descumprir, eu vim para cumprir a lei. Mas eu só queria ensinar para vocês uma coisa. Se vocês amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma, vocês vão cumprir os 10 mandamentos, é orgânico isso. Não tem como você amar a Deus e não amar a si mesmo. Então, todas as vezes que você olha para você e fala, eu não presto, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu sou um erro, você não está amando a Deus, você está deixando de amar a Deus. Não, eu estou falando de mim, Fernanda. Eu estou falando de mim, eu não estou falando de Deus. Deus é perfeito. Eu estou falando de mim. Olha o que eu fiz. Vai dizer para um pai, para uma mãe, se ele fica feliz quando o filho começa a falar assim. Nós que somos pais, se ouvimos da boca dos nossos filhos um tipo de conversa dessa, eu não presto, aí isso dói na gente. Você imagina no coração daquele que criou tudo em nós. Você está dizendo, Deus, você foi incompetente, você jogou um erro no mundo. Fernanda, você é muito dramática. Sou mesmo, gente? Eu sou dramática. Então, quando você não ama a si, quando você fica falando mal de você, da sua existência, de tudo que você tem, olhando só as coisas ruins que você tem, você está olhando e está dizendo que Deus foi incompetente ao te criar, que Deus não te fez direito. E quando você guarda mágoa do outro, quando você não ama o próximo, quando você não ama o outro, você também não está amando a Deus. Então é fato. Não adianta você ter todo o conhecimento, doutorado, teologia, o que você tiver. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter o carro que você queria, não adianta você ter emprego, se você não tiver esse amor. Esse amor que eu estou dizendo aqui, de 1 Coríntios 13,
Esse amor que eu estou dizendo é relação, é relacionamento. É ter uma intimidade com aquele que te criou e amá-lo. Você vai amar a si mesmo. Quando você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento, você vai descobrir que você é obra perfeita de Deus e que Deus não te jogou aleatoriamente nesse mundo, Ele te criou e Ele assume a responsabilidade das coisas criadas. E Ele já colocou em você tudo que você precisa para você viver sua história e ainda ajudar o próximo. Então, a consequência de ter esse amor na sua vida, de você amar de verdade, amar a questão que eu estou dizendo de amar, não é falar eu amo a Deus, é relacionar-se com Ele. Porque o amor de Deus é o único que dura para sempre. Lá no Salmo 136, fala que o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade dura para sempre. A sua benignidade dura para sempre. A Bíblia diz que o amor de uma mãe por um filho pode acabar. Olha que é uma coisa difícil. Mas a Bíblia diz que ainda que se a mãe ou o pai abandona, Ele acolherá. Porque o amor dele permanece, o amor dele é fiel, o amor dele é eterno, dura para sempre. E que amor é esse? 1 João 4,10. Um amor que entregou seu único filho para morrer. 1 João 4,10 diz isso, que Deus ele entregou o seu filho por amor a mim e a você. E em João 3,16 fala que Deus amou não só Israel, não amou quem a gente considera, a gente acha que é digno de ser amado. Deus amou o mundo. O mundo, não existe um canto dessa terra que Deus não ame, que Deus não derrame o seu amor. Salmos 86,15 fala que Deus ele é rico em amor e é rico em misericórdia. Tudo que você precisa, você vai encontrar em Deus, porque Ele é fonte inesgotável de tudo que você precisa. Moisés falou assim, eu vou lá libertar o povo, mas quem é que eu vou dizer que é o Senhor? Eles perguntar quem é o Senhor, quem que eu vou dizer? Deus falou assim, diz apenas que eu sou o que sou. Deus é. Ele é o que é. E Ele é tudo que você precisa. Então não adianta você querer tanto se você não desejar a presença de Deus, se você não gastar tempo na presença de Deus. Tudo que você chegar a alcançar e adquirir, Paulo fala que não adianta de nada. Nada adianta se você tiver todo o conhecimento, todo o dinheiro do mundo, se você não tiver amor. Esse amor aqui é relacionamento. Se você não tem um relacionamento com Deus todos os dias, você não adianta de nada e não traz plenitude para você. Lá em Mateus 6,33, para terminar essa live agora, muito obrigada pela companhia de vocês, diz, buscai primeiro o reino de Deus. Esse é o versículo que meu pai mais gostava. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós temos um relacionamento com Deus, a gente sabe. Quando a gente está passando pela tribulação, quando a gente está passando pelo vale, a gente sabe que Ele está ali conosco para nos colocar de pé, para nos fortalecer. Mas não é só para nós. Todo o amor que Deus derrama na nossa vida não é só para nós. É para que nós ajudemos outras pessoas. Por isso, não tem como você se encher da presença dele e não amar a si e não amar o outro. Uma vez, uma conversa, Lucas 22, de 31 a 32, Jesus estava conversando com os discípulos, olhou para Simão e falou assim, Simão, Simão, Satanás me pediu vocês para peneirar vocês como trigo, para trazer sofrimento, perseguição sobre vocês. Aí Jesus falou assim para Pedro, mas eu orei por você, Simão. Eu orei por vocês. Sabe para quê? Para que vocês se liguem nessa relação, nesse relacionamento com Deus, se convertam. E vocês se encham de força, Simão, e fortaleça seus irmãos. Deus quer te encher de força hoje, para que você fortaleça os seus irmãos.
E o último versículo dessa live, 2 Coríntios 1:4, diz assim: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para que nós pudéssemos, para nós podermos ajudar a todas as pessoas que passam pelas mesmas aflições. Então, ainda que você tenha o dom de profecia, ainda que você saiba todos os mistérios, ainda que você tenha todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, olha só, se você não tiver amor, você pode até já ter colocado imposto as suas mãos e feito milagres em nome de Jesus, mas isso não te qualifica no amor de Deus. O que te qualifica no amor de Deus é a relação. E quando você tem uma relação com Deus, você tem uma relação saudável com você mesmo. E você tem uma relação saudável com os outros. Se você gasta mais tempo com raiva dos seus irmãos, com raiva do seu chefe, pensando no que ele te fez, você não está firmado no amor. Porque o amor de Deus, ele nos purifica, ele nos limpa, ele traz à nossa memória o que nos dá esperança. E o seu chefe está ocupando o primeiro lugar na sua vida. Quando você passa tempo gastando sua energia, pensando no tanto que você sofre, no tanto que... Não estou aqui diminuindo a sua dor, eu só estou dizendo que, sem perceber, a gente tira o verdadeiro amor do trono e coloca os nossos desejos e coloca as nossas dores ocupando o primeiro lugar, o primeiro pensamento do nosso dia. Que Deus seja o primeiro pensamento da sua vida e você vai ver que não precisa se preocupar com nada, porque o Deus que te criou já colocou em você tudo o que você precisa para vencer os seus desafios e carregar a sua história, tá bom? Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. E eu queria que você sugerir para você ler 1 Coríntios 13, mas não de uma forma que tenha a ver com um relacionamento amoroso conjugal ou um relacionamento amoroso com o próximo. Mas leia hoje 1 Coríntios 13 pensando nessa relação sua com Deus, com o seu Criador, tá bom? Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada pela vida dos meus irmãos. Nós não sabemos te amar, mas em nome de Jesus nós queremos aprender a te amar, a colocar o Senhor no trono. Nos ajude a tirar os nossos dores, as nossas mágoas, os nossos rancores do trono do nosso coração. Que o Senhor seja o único a ocupar este lugar. Nós queremos gastar toda a energia do nosso coração, toda a energia do nosso pensamento, entendimento e alma para te conhecer. Porque nós, Pai, somos tão desesperados, frágeis e precisamos que o Senhor nos fortaleça, porque o Senhor sabe exatamente onde deve nos tocar, qual gatilho acionar dentro de nós, para que nós tenhamos paz no vale, para que nós sejamos libertos dessas angústias da alma. Em nome de Jesus, nós te entronizamos e agradecemos o seu amor fiel, a sua fidelidade, esse amor que é rico em misericórdia, esse amor, Pai, que se entregou e morreu na cruz do Calvário para derramar vida nos nossos dias. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de qualquer enfermidade física que você esteja lutando aí, esteja tomando medicação. Se você está tomando alguma medicação, eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que potencialize essa medicação que você está tomando e você seja curado, seja curada em nome de Jesus. Mas se sua dor é na alma, você está preso, acorrentado aí no passado, em nome de Jesus, Espírito Santo, agora quebre todas essas correntes e te liberte em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo. Até amanhã, 6h30. Minha viagem está chegando ao fim. Amanhã, em nome de Jesus, com a graça dele, estarei na minha casa fazendo a live. Então, muito obrigada, tá bom? Um beijo. Oi, Nádia. Por nada. Ô, Nádia, que bom, que bom. Obrigada, viu? É uma honra servir.
se eu puder servir vocês, tá? Fico muito feliz. Obrigada, gente, pela presença. Vocês são maravilhosos. É muito bom ver o nome de vocês aqui, saber que vocês não desistem aí de mim, estão aqui comigo. E é muito bom essa comunhão, essa mesa aqui que Deus prepara todas as manhãs para a gente se alimentar, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.